Estou iniciando a gravação de mais uma mentoria aqui do curso Formação Continuada do Advogado. O tema de hoje é um tema que eu vou confessar para vocês que eu não advogo na área, né? Mas admiro muito quem advoga, admiro muito quem atua nessa área, que é uma área muito importante e uma área muito relevante do direito previdenciário como um todo, que é a área de saúde, né? Advogar na área de saúde é mesmo que uma missão, né? Uma missão divina, porque vai lidar ali com situações que muitas vezes significam a vida ou a morte do seu cliente, né? Então, área muito importante. Eu não tenho a experiência que eu tenho nas demais áreas da Previdência Social, mas a gente sempre busca estudar, busca refletir sobre a área e tenta identificar aqui quais são os pontos de maior interesse para quem quer advogar na área da saúde, né? A área da saúde, basicamente, ela diz respeito à participação do Estado na formulação de políticas de saúde ou na entrega da prestação de saúde para pessoas individualmente. Evidentemente, deixa eu colocar aqui. Evidentemente, é uma área que envolve, então, um misto aí do que é o direito, o que é o direito à saúde no aspecto coletivo e o que é o direito à saúde no aspecto individual. E aí, quem advoga na área tem que ter essa dimensão, tem que saber exatamente qual a repercussão daquele direito à saúde para o seu cliente, porque se você vai advogar de maneira particular, evidentemente você vai estar advogando no interesse do seu cliente, certo? O interesse do cliente muitas vezes é no fornecimento de um medicamento ou no fornecimento de um serviço de saúde. Identificar isso faz com que a gente reflita acerca da participação aí do Estado nesse processo. Deixa eu permitir aqui a entrada da Elaine. Ok. Você encontra muito pouca coisa na internet a respeito desse assunto. Exatamente. É por isso que eu fiz uma cartilha, certo? Então eu vou deixar anexo a essa aula, da mesma forma que eu fiz com a parte de assistência social, eu também fiz um pequeno e-book sobre a aula de hoje, acerca do conceito de saúde, do direito à saúde e as principais teses que são trabalhadas a esse respeito, certo? A gente começa falando da advocacia na área de saúde. Primeiro, vamos compreender o que é a saúde, qual o objeto do nosso trabalho, né? Se a gente vai trabalhar sobre a saúde, a gente precisa entender o que é saúde quando eu me refiro a esse objeto de interesse do âmbito jurídico. Bom, nós tivemos uma evolução conceitual do próprio conceito de saúde. Nós temos a discussão acerca da saúde desde a antiguidade clássica. Os filósofos gregos já discutiam, afinal de contas, o que é esse conceito de saúde. E ressalta-se desse debate da antiguidade acerca do conceito de saúde, uma relação que se fazia diretamente entre o ambiente exterior, entre o mundo exterior e a pessoa em si. Essa é uma incorporação de conceito muito interessante, inclusive, para os dias atuais, né? E aí eu citei o Hipócrates e o Paracelso aí como os dois mais importantes filósofos acerca dessa condição de saúde como uma relação direta com o mundo exterior. Veja, nós estamos falando do século V a.C., e ainda assim, no século V a.C., Hipócrates relacionou uma condição de saúde ao meio ambiente, e ele não vivenciou a Revolução Industrial. Ele não vivenciou aquela situação em que, flagrantemente, as condições de trabalho do trabalhador dos grandes centros urbanos, do trabalhador da indústria, não era visível naquele momento, né? A gente vivia uma estrutura de trabalho de servidão e não de industrial, de produção em larga escala, nada disso.
E ainda assim o Hipócrates fez essa relação do ser humano com o mundo exterior, dizendo que não adianta apenas a saúde individual, não adianta você apenas estar saudável, você precisa de um meio ambiente saudável à sua volta. E essa relação foi verificada também nos trabalhos aí do Paracelso e do Engels, né? O famoso companheiro aí do Marx, né? O Engels, lá no século XIX, ele também adotou essa ideia de que o conceito da saúde precisa estar relacionado ao meio ambiente que se insere esse trabalhador, certo? Professor Júlio César Rocha, meu professor inclusive do doutorado, ele tem um livro muito bom sobre meio ambiente do trabalho. Vocês que adotam aí também a área trabalhista, é uma obra de referência a obra sobre o meio ambiente do trabalho de Júlio César de Sá Rocha. E, salvo engano, foi a tese de doutorado dele, esse livro, que ele transformou em livro, Meio Ambiente do Trabalho, justamente fazendo essa conexão do que é o trabalho, do que é o meio ambiente, e as potencialidades de você ter um meio ambiente equilibrado para a saúde do trabalhador também, né? Então é importante referência aí, e que reflete um pouco do que é essa relação do ser humano com o mundo exterior. Porém, esse conceito, lá no século XVII, ele sofreu uma reviravolta, podemos dizer assim, de dominância. Porque, vejam, eu falei dessa relação do ser humano com o mundo exterior, lá desde o século IV a.C. até o século XIX. Porém, do ponto de vista teórico, o conceito de saúde que foi prevalente a partir do século XVII foi o conceito de René Descartes, que é um conceito positivista, né? Um conceito cartesiano, como o próprio nome, como foi a herança dada pelo autor, de que saúde significava tão somente a ausência de doenças. E existe um problema nesse conceito, principalmente do ponto de vista da adoção de políticas públicas. Compreender a saúde como ausência de doença do ponto de vista administrativo, muito bom e muito confortável. Por quê? Porque a administração pública, ao se deparar com esse conceito, ele só tem a obrigação de prestar aquele serviço de saúde curativo, né? Para devolver a condição de saúde a quem ficar doente. Então, veja, eu invisto em hospitais, eu invisto em postos de saúde, eu invisto, mas não tenho a preocupação em prevenir a doença. Eu não tenho a preocupação em promover a saúde, né? Isso, do ponto de vista administrativo, é mais complexo. É muito mais complexo você prevenir, é muito mais complexo você promover a saúde do que simplesmente você curar a doença, né? Eu digo isso porque, apesar de ser muito mais barato, do ponto de vista econômico, você prevenir do que remediar, afinal de contas, o ditado popular já diz isso, você precisa de uma expertise muito grande em prevenção da saúde. Você precisa de um esforço administrativo e de um esforço intelectual muito grande para promover ações de prevenção à saúde. Além disso, não é algo visível do ponto de vista fenomenológico, né? Você não consegue visualizar as ações de prevenção muitas vezes. E para o administrador, principalmente para o político, é muito bom você mostrar as suas obras. Costuma-se dizer que não se investe em saneamento básico no Brasil, porque o saneamento básico fica embaixo da terra. E embaixo da terra não é possível o eleitor verificar o trabalho do político, né? Então, por isso que o político gosta de fazer obras que apareçam. E a obra de prevenção, ela não aparece. A obra de prevenção, muito pelo contrário, é uma obra paulatina,
é uma obra que deve ser feita aos poucos, que deve ser feita com inteligência e continuidade. Por isso, é muito melhor, do ponto de vista do potencial político, você gastar mais com o hospital, mais com o posto de saúde, do que menos com ações que não apareçam, não sejam evidentes para a maioria da população. Esse conceito de René Descartes, ele caiu. Veja, ele caiu em 1946, logo após o final da Segunda Guerra Mundial, porque ao final da Segunda Guerra Mundial, a Europa esfacelada, completamente esfacelada, necessitava de uma intervenção um pouco mais permanente, um pouco mais ampla, um pouco mais efetiva no bem-estar da população, né? Sobre o bem-estar da população. E aí a Organização Mundial da Saúde foi formada em 1946 e no seu estatuto ela amplia o conceito de saúde e diz que saúde não é apenas ausência de doenças. A saúde é o completo bem-estar físico, mental e social. Veja a amplitude que o Estatuto da Organização Mundial da Saúde deu para o conceito de saúde e, com isso, colocou no colo do Estado a obrigação de prestar um serviço mais amplo de saúde, de garantir um serviço mais amplo na área de saúde. Isso também em decorrência posterior à guerra, não foi, professor? Sim, posterior à guerra. É um fenômeno posterior à guerra, de verificação de uma situação de caos social, né? O final da Segunda Guerra Mundial, para vencidos e vencedores, foi, do ponto de vista sanitário, um absurdo, né? As pessoas não tinham qualidade de vida, não tinham condições de higiene, não tinham saneamento básico, não tinham uma série de medidas do Estado que protegeriam a sua condição física. Então, o conceito de saúde não poderia ser só relacionado à ausência de doença, porque no caos que era instalado na Europa naquele momento, evidentemente, a ação de combate às doenças seria muito grande para a economia daqueles estados que estava, de fato, esfacelado. Mas com a ampliação desse conceito de saúde, o Estado começou a se preocupar em garantir, não apenas para aquele sequelado de guerra, uma proteção social, uma prevenção relacionada a doenças que nós vemos hoje, por exemplo, com a situação da pandemia, né? Então, imagine a pandemia em um mundo que apenas combate a doença e não combate a prevenção. Todos nós estaríamos nas ruas, porque o Estado não iria se preocupar com a prevenção da saúde e estaríamos exigindo do Estado que todos aqueles doentes fossem atendidos ao mesmo tempo, em um curto espaço de tempo, porque a transmissão seria extremamente rápida. Quando me perguntam sobre a questão do isolamento da pandemia, eu disse, veja, é necessário algum tipo de cuidado, é necessário algum tipo de isolamento, porque caso não haja esse isolamento, o nosso sistema de saúde não suporta a quantidade de pessoas para atender. Já não suportava antes. Você imagine concorrer vagas no hospital de Covid e de acidente de trânsito, de Covid e de violências as mais diversas, doenças diferentes também, né? Haja visto contato com outras pessoas. Então, esse cenário de saúde não poderia estar restrito ao atendimento às pessoas doentes, mas teria também que evitar que as pessoas ficassem doentes, pelo menos naquele momento mais crítico, naquele momento em que os hospitais estavam cheios, que não havia leito de UTI, não havia como atender essas pessoas, certo? Então, ganha tempo, né, professor? como é?
Ganhar tempo, né? A medida adotada foi para ganhar tempo. A ideia é ganhar tempo. Se a gente exagerou nisso ou não exagerou, isso é outra história, né? Isso é outra questão. Mas naquele primeiro momento a gente precisava se preparar. E o tempo de preparação é o que diz da eficiência da ação ou não, né? E aí a gente pode questionar, dizer, olha, foi exagerado, passou muito tempo, a economia acabou sendo sacrificada, empregos foram sacrificados. Sim, verdade. Mas naquele primeiro momento, o Estado brasileiro como um todo, né, todos os entes federados, tinham que se preocupar em prevenir a condição de doença, né, porque faz parte do escopo do Estatuto da OMS, o escopo e o conceito de saúde que nós adotamos hoje. Observem que apenas aqui, ó, em 1946, houve uma expressa preocupação com a saúde mental das pessoas. Ainda não havia até então uma preocupação específica da legislação em relação ao doente mental, né? Porque o doente mental é aquela pessoa que fisicamente pode estar perfeita, mas por conta de uma doença da mente, por conta de uma depressão, por conta de uma situação de síndrome mental, ela necessita também da assistência do poder público em saúde. Veja, tudo isso é para a gente conhecer o objeto do nosso estudo, entender o que é que está se buscando. Quando se busca saúde no judiciário, quando o advogado vai ao judiciário procurar garantir a saúde do seu cliente, ele não está apenas olhando do ponto de vista físico, ele está olhando também do ponto de vista mental, mas ele deve, sobretudo, olhar do ponto de vista social. Afinal de contas, aquele trabalhador, aquela pessoa, aquele seu cliente, ele está de maneira adequada sendo atendido pelo sistema de saúde como um todo, também no aspecto de prevenção à saúde, né? Então, tudo isso deve ser levado em consideração no momento, inclusive, de você fundamentar a sua petição. Você vai fundamentar a sua petição, fundamente dizendo claramente o que é o conceito de saúde. O conceito de saúde não seria apenas fornecer um medicamento para o seu cliente. Não é o medicamento. É tudo que aquele medicamento pode vir a trazer para ele. Então, veja, se eu tenho entre dois medicamentos, um que lhe dá mais qualidade de vida, os dois tratam da doença, mas um lhe garante uma melhor qualidade de vida. Evidentemente, eu tenho que fundamentar a minha petição e dizer para o juiz, olha, doutor, esse outro medicamento aqui vai garantir qualidade de vida ao meu cliente. Vai garantir esse bem-estar social, esse bem-estar mental, que faz parte do conceito de saúde e que foi o que nossa Constituição abraçou quando criou o Sistema Único de Saúde, criou um sistema universal de saúde. E nosso Sistema Universal de Saúde é justamente isso, atender a todos e a todas as doenças. Todas as pessoas e todas as doenças são cobertas pelo nosso sistema de saúde, que é universal, certo? Professor, eu tenho uma dúvida. Pois não, fica à vontade. Eu não sei, agora eu estou tentando pelo celular, porque das outras vezes o senhor não me escutava bem, acho que era meu sinal. Tá bom agora? Tá ótimo. Então tá bom. A minha dúvida é a seguinte, né? O senhor está fundamentando que a importância da gente entender todo esse transcorrer aí que aconteceu para a gente ter uma noção melhor do que acontece hoje, né? Sim. A minha dúvida, a minha dificuldade é a seguinte: sempre que a gente começa um estudo de direito previdenciário, né, seja o vídeo mais simples que tem no YouTube ou um curso mais sofisticado como o do senhor, né, qualquer curso que a gente faz, que a gente tenha contato, eles falam que o direito previdenciário é um tripé, né, que acho que a primeira vez que eu vi uma aula naquele, acho que era Saber Direito, que era acho que era até governamental, falava o seguinte, que a gente pensar na tecla SAP, né, Saúde, Assistência e Previdência, né. Só que o que eu não entendo é o seguinte: quando a gente fala em previdência ou em assistência,
a gente tem a mesma forma de proceder. Então, a gente vai no meu INSS, a gente pede um benefício, seja ele assistencial ou seja ele previdenciário, né, propriamente dito, né, que são as aposentadorias, pensão por morte, etc., né. A saúde, ela não entra nisso, né, assim, a forma da gente procurar o direito de saúde, ele é diferente, né, a não ser que a gente peça benefícios em decorrência da incapacidade, né, que aí veio de um problema de saúde. Mas, como o senhor está falando, postular um medicamento ou postular um tratamento sai dessa esfera, né, estritamente previdenciária, a gente entra numa esfera, digamos assim, cível ordinária. Seria isso? Exatamente. A gente entra no não cível, né? Porque tem uma relação com o Estado. É uma questão de direito administrativo, né? De administração. E normalmente o advogado está em que situação? Está naquela situação em que o seu cliente já não obteve o direito ao medicamento, já não obteve o direito a um tratamento específico na saúde pública. E aí já vem para você com o resultado, dizendo, olha, eu preciso disso e a administração não me concede, não me dá. Então, a grande maioria dos casos são aquelas pessoas que já obtiveram a negativa por parte da administração pública. E aí cabe a você direcionar essa demanda para o judiciário. Por que existe um número tão ínfimo em relação ao direito previdenciário de casos de direito à saúde? Porque o direito à saúde, a gente vai ver, ele tem uma característica um pouco diferente do direito previdenciário. Porque o direito previdenciário é um direito que é muito facilmente individualizado. Você consegue individualizar o direito à previdência, o direito a uma aposentadoria, porque você olha se o seu cliente cumpriu os requisitos para a concessão daquela aposentadoria. Então, veja, é um direito particular, é um direito individual mesmo. Já o direito à saúde, não. O direito à saúde tem um aspecto misto de direito à vida, direito individual, portanto, e um direito coletivo, que é o direito à prestação de saúde de maneira universal. E em razão desse caráter coletivo e individual, a gente diz que o direito à saúde ele é transindividual. Transindividual no sentido de quê? No sentido de que é o direito de um, mas é também o direito de todos. É ao mesmo tempo o direito de um e o direito de todos. E ao ser o direito de um e o direito de todos, esse direito pode ser titularizado pelo Ministério Público. Então, a gente tem uma concorrência na área da advocacia, que é a concorrência do Ministério Público. O Ministério Público também atua em demandas individuais, solicitando o direito à saúde. Então, isso traz uma concorrência até um pouco desleal, né? Porque o Ministério Público pode fazer inquérito administrativo, o Ministério Público pode intimar autoridades públicas a prestar informações. Então, muitas vezes, o nosso cliente procura o Ministério Público. E é a partir do Ministério Público que ele consegue o seu direito. Mas nós, como advogados, temos que saber atuar na desinformação. Em que sentido? Muitas pessoas não sabem desse direito perante o Ministério Público. E aí acabam procurando o advogado para solucionar o problema. E o Ministério Público não tem condições de atender todo mundo. Existe uma deficiência de atendimento particularizado nos casos de direito à saúde. Porque o Ministério Público faz várias coisas, faz diversas demandas, né? Além disso, existe um problema que já é observado pelo Judiciário atualmente, que é o problema do uso do Ministério Público por entidades, por fornecedores de medicamentos, fornecedores de próteses. O que é que eles fazem? Existe, infelizmente, no Brasil, uma política de fornecedores de medicamentos, fornecedores de próteses, principalmente, de chegar para o médico e dizer o seguinte, olha, diga, receite aí essa medicação, receite essa prótese aqui, como a única possível de ser
é adotada nesse caso, certo? Então, ele vai dar uma receita dizendo que a prótese daquele fornecedor é essencial para aquele sujeito. E aí, essa pessoa que não consegue obter esse medicamento ou não consegue essa prótese junto ao poder público, é orientada pelo próprio médico ou pelo fornecedor a buscar o Ministério Público, porque, em tese, uma ação movida pelo Ministério Público seria uma ação desinteressada, diferente de uma ação ajuizada por um advogado. Só que aí o feitiço virou contra o feiticeiro. O que está acontecendo hoje é que se vê com um certo receio a utilização do Ministério Público para fins de justificar a entrega de um determinado medicamento, a entrega de uma determinada prótese, porque já se sabe que isso é feito usualmente pelos fornecedores. Então, nós temos, de um lado, o advogado, que precisa estar atento para bem informar a população, porque nem todos sabem do direito que eles têm. E, de outro, nós temos o Ministério Público, que está cada vez mais desacreditado em relação ao pedido de prestações de saúde diversas, justamente por conta dessa desconfiança que muitos juízes têm em relação ao uso da máquina pública, ao uso do Ministério Público com essa finalidade. Então, eu acredito que o juiz fica muito mais confortável do ponto de vista de receio, né, de ter envolvimento com algum grupo aí de máfia, de coisa, ele decidir em uma demanda que existe um advogado particular do que em uma demanda que está o Ministério Público, por incrível que pareça, né? Então, por isso que a gente não vê tanto. Mas como é a atuação do advogado? A atuação do advogado, basicamente, é fazer com que existam provas da solicitação dessa medicação, desse serviço, diretamente ao poder público, e com base nessas provas, ajuizar a ação individualizada. O nosso CPC, a gente perdeu muito na advocacia com a revogação de um dispositivo do Código de Processo Civil que transformava as ações individuais em coletivas. Então, se você podia entrar com ação para um cliente, pedindo, por exemplo, leito na UTI, certo? Então, veja, você está entrando com ação individualizada para aquele seu cliente para pedir leito de UTI. Evidentemente, esse direito dele está relacionado ao direito de toda uma coletividade. Esse é o típico caso que o CPC permitiria que você ampliasse o objeto e que o juiz pudesse decidir o caso à luz de todo o contexto e não apenas do contexto do seu cliente. Isso pode ser ruim para o meu cliente porque eu estou protegendo o direito do meu cliente. Sim, mas o que a prática revela é que se você amplia o objeto, você tem mais condições de solucionar de maneira equânime o problema. Se você tem essa dificuldade de visualização por parte do juiz, de saber quantos leitos realmente estão disponíveis na rede pública, na rede privada, você acaba limitando o poder do juiz. O juiz se sente melindrado de estar autorizando a abertura de uma vaga na UTI que pode ocasionar a morte de alguém que esteja em situação mais grave, né? Então, é uma problemática realmente. Isso é algo que a gente precisa estar atento, sem sombra de dúvida. Como atua o advogado na área de saúde? Mas a gente precisa conhecer essas condicionantes também. A gente precisa conhecer essas dificuldades. A gente precisa entender que é um direito que não é só do seu cliente. É o direito de toda uma coletividade. E em sendo o direito de toda uma coletividade, o nosso debate dentro do processo ele tem que ser o mais amplo possível. Ele tem que demonstrar as minúcias e as especificidades da saúde local. Isso dá trabalho. Isso é realmente para um especialista. Por isso que eu disse no início da aula que eu não advogo na área, mas eu acho muito bonito quem advoga. Eu realmente vejo como um sacerdócio você
atuar nessa área de direito à saúde, porque você precisa conhecer muito bem a área, e uma área tão sensível como é essa área de direito à saúde, né? Então, a gente viu até aqui o conceito de saúde. Para quê? Para que a gente possa desenvolver nossa argumentação. Afinal de contas, o que é que eu estou buscando para o meu cliente? Eu estou buscando para o meu cliente o total bem-estar físico, mental e social. É isso que a gente pede quando pede saúde, certo? Independente do que seja. Medicamento, prótese, serviço, vaga em UTI, tudo isso é no intuito de garantir àquele cidadão o completo bem-estar físico, mental e social. Agora, e o direito à saúde em si? Que tipo de direito é o direito à saúde, né? A Lei 8080 de 90 é a lei que institui o Sistema Único de Saúde do Brasil e regulamenta, portanto, o Sistema Único de Saúde. Ela nos dá claramente a posição epistemológica do que seria o direito à saúde. O direito à saúde é, ao mesmo tempo, um direito fundamental do ser humano, com essas características, né, de ser um direito, ao mesmo tempo, individual e coletivo, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. O que é o pleno exercício? O completo bem-estar físico, mental e social. Mas ele é, ao lado de ser um direito, também um dever do Estado. E esse dever do Estado reflete muito claramente a face coletiva do direito à saúde. Por que reflete de maneira muito evidente a face coletiva do direito à saúde? Porque esse dever consiste, como diz no parágrafo 1º do artigo 2º, na formulação e execução de políticas econômicas e sociais, veja, formulação e execução de toda uma política econômica e social que visem a redução de risco de doenças. Veja como a gente adotou integralmente o conceito da OMS, né? Ausência de doenças somente não. Visem a redução de risco de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e, é claro, recuperação, né? A gente não fica só no âmbito da prevenção. A gente promove, a gente protege, mas a gente também deve garantir condições de recuperação, condições universais e igualitárias. Todos têm direito à saúde no Brasil. A gente costuma dizer que a saúde no Brasil é de portas abertas. Por que de portas abertas? Você pode ser brasileiro, você pode ser estrangeiro, você pode ser ilegal no país, você pode ser presidiário, você terá, de fato, direito à saúde no país, certo? Não importa a sua origem. É o sistema mais universal que existe no planeta. É um sistema que é similar. Veja, existe um sistema similar na Inglaterra, certo? Mas há de convir que a Inglaterra é desse tamanho em relação ao tamanho do país, ao tamanho do Brasil, né? Então, nós temos, de fato, a saúde mais universal do planeta. Países como os Estados Unidos não têm a universalidade do direito à saúde como nós temos aqui. Países como a Índia, né, um grande país, não tem a universalidade que nós temos. Nos Estados Unidos existe uma política de toda contratação, né, contrato de trabalho, prevê a concessão de um plano de saúde, porque o Estado não fornece. E, evidentemente, a conta da saúde é uma conta alta, é uma conta grande, é uma conta relevante. Então, foi um compromisso do Estado brasileiro garantir esse direito à saúde da maneira mais ampla possível. Custa muito caro também, né, professor? Muito caro, muito caro. A saúde é muito cara, mas foi um compromisso do Constituinte, né? O Constituinte brasileiro decidiu fazer dessa forma, não precisava, ele poderia criar limites ao direito à saúde, certo? Por quê? Porque, apesar de ser um direito fundamental,
a forma de execução desse direito fica a cargo de cada Estado. Existem graus, né, de atendimento que pode ser exigido do Estado, em vários países, né? Não estou falando especificamente no Brasil, mas como eu estava explicando nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, uma grande ação do presidente Obama foi criar um sistema de saúde integral para aqueles casos de atendimento básico, o Obamacare, né? O nome do programa. Mas é para Canadá básico. Oi, pois não? O Canadá vem até utilizando esse sistema brasileiro, né? Importando para lá também. Exato, mas veja como é bem menor a incidência. Ele só faz o atendimento básico. Se você precisar de uma cirurgia de grande porte, você tem que recorrer aos seguros coletivos que existem lá, seguros privados. Então, assim, nosso sistema de saúde é diferenciado. Não importa o tipo de doença que você tenha, você será atendido no sistema de saúde. Evidentemente, com todas as deficiências que ele tem. Tanto que muita gente, pouca gente que pode, né, paga um plano de saúde, paga uma medicina particular, né? Professor, só um comentário acerca. Pois não. Eu andei lendo sobre o assunto e o sistema de saúde brasileiro, em sua estrutura normativa, é muito complexo e muito bem feito. Se nós tivéssemos aquelas normas, de fato, vivenciadas na prática política e social promovida pelo Estado, nós teríamos certamente o melhor atendimento de saúde do mundo, porque na sua complexidade normativa é excelente. O problema é a corrupção. Corrupção, má gestão, né? Mas também eu acho que essa descentralização para os estados, eu acho que seria bem mais interessante também, que até porque cada estado tem um interesse diferente na saúde. Tem como você comparar o estado de São Paulo com o Amazonas, são situações totalmente distintas de necessidade de saúde. Também acho. Eu concordo que, por exemplo, alguns municípios não têm expertise na área de saúde. Por mais que eles tenham recursos, ele não tem expertise para fazer políticas de saúde. E isso é prejudicial. Eu acredito que, se não houvesse uma centralização nos estados, que pelo menos houvesse uma tutela por parte da União. A União tinha que tutelar pequenos municípios para garantir, naquelas regiões mais remotas, o atendimento à saúde. Exatamente como faz com a população indígena, né? A população indígena tem uma saúde diferenciada, que é tutelada pela União. A União tutela a saúde do indígena, por quê? Porque há necessidade de um tratamento diferenciado, né? Tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente na medida de suas desigualdades. Então, eu acho que o mesmo tratamento tinha que ser dado aos pequenos municípios, aos rincões do país, principalmente a região semiárida, né? Que tem características e doenças também muito específicas. A expertise da União, as condições até econômicas da União, conseguiriam atender de maneira mais geral ali aquela comunidade. Porque o que acaba acontecendo é o seguinte: o prefeito de uma pequena cidade, para mostrar trabalho, cria um posto de saúde onde der na telha dele, né? Normalmente na entrada da cidade, que é o pior lugar de ter um posto de saúde. O posto de saúde tem que ficar no centro da cidade, ali na feira e tal. Ele deixa na entrada da cidade para a pessoa que estiver passando na BR ver e dizer: olha, aquele político ali trabalha, ele construiu lá um posto de saúde para todo mundo ver. Certo, mas ali é péssimo, porque qualquer pessoa que mora na cidade tem que se deslocar em grandes distâncias para poder chegar naquele posto de saúde. Isso é um reflexo de como existe um despreparo em relação a políticas de saúde no nosso país. O mesmo se diz em relação à continuidade, né, dos serviços de saúde. Não adianta você criar políticas de saúde de governo. Tem que criar políticas de Estado, políticas que sejam permanentes. A gente não se justifica, todo ano a gente está sofrendo com casos e casos de dengue no país. É algo que já tinha que ser controlado há muito tempo. O que é que falta? Falta uma continuidade das políticas, né? Que possam realmente atacar de maneira eficiente isso. Pois não, Priscila? Mas isso aí que o senhor está falando, de política de Estado, não política de governo para a área de saúde, não se reflete no Brasil
é refletido no Brasil não só na saúde, mas como um todo, né? Então, assim, eu discordo um pouco do senhor quando o senhor diz que a União teria que ter a tutela. O senhor mesmo disse que cada município tem a sua especificidade. Sim. Talvez ficaria ruim para a União, né, conseguir cuidar desses pequenos municípios. O que falta para a gente realmente são políticos, né, e uma boa administração, infelizmente. Isso é Brasil. Eu entendo, Priscila, mas ainda assim eu acho que falta esse tipo de força por parte da União. Porque imagine o seguinte, por mais boa vontade que um município tenha em fazer política de saúde, ele pode pouco em relação a um conjunto de municípios. Imagine 4 municípios ali que dividem por 4 a arrecadação que vai, o recurso que vai para a saúde. Esses 4 municípios, eles tinham a possibilidade de fazer um consórcio entre Sim. eles e, no lugar de criar 4 postos de saúde, criar um hospital regional. Por que isso Sim. não é feito no Brasil? Por 2 motivos. Primeiro, por ignorância. Os administradores não sabem o que é consórcio. Você chega num município menorzinho para falar com o prefeito sobre consórcio, ele vai dizer, não, meu filho, já tem meu carro. Segundo, porque é um problema político decidir onde vai ser colocado esse hospital. Porque cada um daqueles 4 municípios vizinhos querem que o hospital seja colocado no território dele. Veja a complexidade que é a coisa. Entendeu? Então, assim, e essa questão de não conhecimento das especificidades do município, nós vivemos na era da comunicação. Mas por que ele quer que coloque no município dele? Como é? Por interesse político. Por que ele quer que coloque no município dele? Interesse político, para mostrar serviço. O nome disso é politicagem. Então, os nossos políticos são muito ruins. Infelizmente. João Alves aqui de Aracaju é a prova disso, né, pessoal? Atende quase a metade dos interiores da divisa com o estado de Sergipe, fica na capital, como é mais próximo do que de Salvador, o pessoal vem para cá. Exatamente. E não recebe assistência nenhuma do estado, do estado da Bahia. Claro. E, numa situação dessa, tinha que juntar o governador do estado de Sergipe, o governador do estado da Bahia, e decidir, olha, vamos dividir recursos. Fazer um consórcio aí. Oi? Professor, ouvindo o debate de vocês a respeito de consórcio, na região ali de Glória, Porto da Folha, Monte Alegre, já tem, né, hospitalizados, tem um hospital regional que já é assim nesse sistema de consórcio. E eu acho que se desenvolveu e atende bem a população ali daquela região. Sim, perfeito. Mas entendeu? São todos os casos, né? Ficou mais especializado, Foi iniciativa. São poucos regionais, assim, mas é uma coisa que eu acredito que tenha dado certo, realmente. Sim, com certeza. Mas não tem a participação dos municípios? Tem, né? Tem. Ali é consórcio com os municípios. Sim, Hospital Regional de Glória, né? Isso. Então, realmente. Eu lembro que foi mas consórcio. Isso tinha que ser difundido. Isso tinha que ser nacional. Né? Acho que todos os municípios menores tinham que estar atentos a isso, a fazer esse consórcio. É vantagem para todo mundo. Agora, do ponto de vista político, tem esses entraves. Quanto à questão que a Priscila colocou de não conhecer as especificidades do município, veja, nós vivemos na era da comunicação. Nós temos condições de fazer investimentos na área de saúde de qualquer parte do mundo, né? Basta ter boa vontade de pesquisa e ciência, fazer ciência. Acreditar na ciência é importante. Tem um documentário de Bill Gates, muito bom, o documentário dele, em que ele abandonou, né? Ele está afastado da Microsoft, e criou uma ONG, uma fundação. E a fundação dele teve uma ideia maravilhosa, que foi ele se preocupou com as instalações sanitárias de determinadas regiões da África, principalmente.
E aí ele disse, poxa, isso dá para resolver. Eu preciso criar um modelo de instalação sanitária. Veja, ele não sabe nada de saúde, não sabe nada de saneamento básico. O que é que ele é? Ele é um cara que pensa e que vai procurar informações de quem sabe. E aí criou uma equipe que foi estudar o problema. E a meta dele era criar uma instalação sanitária que fosse barata, que não usasse o sistema de saneamento básico, porque não tem sistema de saneamento, então não dá para conectar o esgoto, né? E produzisse energia, né? Para que ela própria pudesse se reciclar e funcionar sozinha, e fosse uma instalação sanitária coletiva. E aí ele com a equipe dele, ele não conseguiu. O mais interessante da história é isso, ele não conseguiu chegar no modelo que satisfizesse os requisitos dele. Então, o que é que ele fez? Ele criou um prêmio. Veja que coisa interessante de você investir em ciência. É você chegar e dizer o seguinte, eu dou um prêmio para quem criar uma instalação sanitária com essas condições. A melhor instalação eu vou dar um prêmio de $1 milhão. Rapaz, a universidade do mundo todo se virou em 10 para poder criar o modelo dele. Veja, ele teve muita gente trabalhando para ele praticamente de graça, porque esse investimento de $1 milhão é fichinha perto do que é o investimento para o desenvolvimento de uma solução dessa. Veja que interessante seria se o município de Feira de Santana, o município de Aracaju, criasse um prêmio para solucionar algum problema urbano de nossa capital, para criar um projeto urbano aqui na capital. Né? O custo podia ser menor até com a consultoria, né, professor? Bem menor do que uma consultoria. Mais pessoas trabalhando e custaria bem menos. Com certeza, com certeza. E colocaria a universidade no seu lugar de fala, né? Que é o lugar de produção de conhecimento. A conexão entre universidade e municípios é muito pouca no Brasil. É quase nada. A gente precisa dessa conexão. Por que tem pouca conexão? Porque a gente tem a ideia de que política e universidade não podem se misturar. Né? Ah, não, vai ter interesse político, vai ter coisa errada, vai ter não sei o quê. E não é. Né? A gente tem que fomentar o conhecimento, e fomentando o conhecimento a gente ajuda no processo pedagógico e ajuda no resultado para a população. Né? Então, tornar as cidades inteligentes é tornar as cidades mais próximas da universidade. Tornar as cidades mais próximas de onde nasce o conhecimento. Você não vai tornar as cidades mais próximas de onde nasce o conhecimento contratando consultoria. Não se justifica hoje no Brasil você gastar milhões com consultoria. Se você tem uma universidade, em qualquer parte do Brasil, você tem uma universidade de qualidade e do mundo, né? Porque hoje os municípios têm que se comunicar com o mundo, não se comunicar apenas com as universidades brasileiras. Foi o que fez o Bill Gates, com a fundação dele. Uma saída maravilhosa. Mas estamos falando de direito à saúde. Direito à saúde, como eu expliquei, né, tem esse caráter individual e coletivo ao mesmo tempo. E aí eu uso aqui o conceito dado por Ingo Wolfgang Sarlet e a Mariana Figueiredo, em um artigo que eles publicaram justamente sobre esse caráter ao mesmo tempo individual e coletivo de direito à saúde. Ele diz lá, com efeito, tanto é equivocada a tese de que os direitos sociais são em primeira linha direitos coletivos, quanto é de ser afastada a tese de que não cabem demandas individuais. Em primeiro lugar, o fato de todos os direitos fundamentais, e não apenas os sociais, terem uma dimensão transindividual, coletiva e difusa, em momento algum lhes retira a condição de serem, em primeira linha, direitos fundamentais de cada pessoa, ainda mais quando a própria dignidade é sempre da pessoa concretamente considerada. Pela mesma razão, não se poderia afastar a possibilidade da tutela individual, o que não significa dizer que existem problemas a serem enfrentados e que, em muitos casos, mas não em todos, a tutela judicial mais adequada e efetiva deva ocorrer de modo coletivo. E aí é a alfinetada que ele dá, ele diz o seguinte, veja, existem situações em que você pode solucionar o problema da saúde de maneira coletiva, mesmo quando surja
uma demanda individual, né? E essa é a melhor solução cabível. No exemplo que eu dei da fila da UTI ou da fila do transplante, por exemplo, imagine quanta injustiça não pode ser cometida por um juiz que determina que alguém passe na frente da fila do transplante e aí alguém que estava aí mais grave até possa vir a morrer em razão disso, né? Como é que se faz, então, a defesa do Estado? A gente conheceu o nosso manancial teórico, aquilo que a gente pode usar a nosso favor. Agora vamos entender como é que é feita a defesa do Estado. A defesa do Estado é feita com base em duas teorias, né? Principalmente a segunda, mas a primeira também é muito usada. A primeira é a teoria do mínimo existencial. A teoria do mínimo existencial determina que o Estado deve previamente estabelecer o que é considerado mínimo existencial, mínimo relacionado à dignidade da pessoa humana. E aí, com base nesse mínimo existencial, que se estabelece o que é que pode ser exigido pelo Estado. Qual o problema disso no Brasil? O problema disso no Brasil é que nós não temos esse mínimo. Nós não, seja doutrinariamente, seja jurisprudencialmente, ninguém se arvorou no direito de definir esse mínimo. Aliás, seria uma tarefa hercúlea, né? Você determinar o que é o mínimo em matéria de saúde, que é uma matéria tão complexa, que evolui sempre, né? Então, por isso, a teoria do mínimo existencial no Brasil não cola. O próprio STF decidiu aí, que através da ministra Rosa Weber em 2014, que o juiz não pode obrigar o Estado a manter estoque mínimo de medicamentos. O que é que ele está dizendo? O juiz não pode chegar e dizer o seguinte: olha, esses medicamentos aqui que eu vou relacionar, você deve ter um estoque X de medicamentos nos seus arquivos, no seu almoxarifado. Não. Né? Por quê? Porque a gente não estabeleceu esse mínimo. Não existe esse mínimo. E aí você corre o risco de estabelecer um mínimo de perder medicamento por conta do vencimento. Isso tem que ser algo discricionário. A guarda do medicamento tem que ser algo discricionário do Estado. E é o Estado quem vai definir isso. Por que a teoria do mínimo existencial não funciona no Brasil? Porque nós temos uma quantidade muito grande de direitos. Nós tornamos a nossa saúde universal. Então, o brasileiro nunca iria admitir que no meio dessa panaceia de direitos que a gente reduzisse para um mínimo. Não, muito pelo contrário, a gente quer o máximo, a gente quer estar lá em cima. Então, isso não funciona. Onde é que funciona a teoria do mínimo existencial? Em sociedades, em estados que não garantem os direitos sociais. Como eu expliquei aqui nos Estados Unidos, imagine nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não tem saúde pública. Aí o Estado americano decide garantir o atendimento básico, como fez com o Obamacare. A população vai achar maravilhoso o mínimo existencial. Por quê? Porque não tinha nada antes. Estabelecer o mínimo é um avanço, não é um retrocesso. No caso do mínimo existencial, se houver essa defesa por parte do Estado, né, na tentativa de estabelecer algum mínimo existencial, e normalmente esse mínimo está relacionado à lista de medicamentos do SUS, à lista de tratamento do SUS que é fornecido, você já rebate e diz: não funciona no Brasil. Não tem como funcionar no Brasil, porque a nossa sociedade tem um máximo. Reduzir ao mínimo é violar um dos princípios, inclusive previdenciários, que é o princípio da vedação ao retrocesso social. O princípio da vedação ao retrocesso social impede que eu dê um passo atrás no avanço que eu obtive. Então, se eu garantir acesso universal à saúde, eu não posso chegar e diminuir esse acesso. Certo? Então, essa defesa por parte do Estado, a gente rechaça dessa forma. O Estado também pode vir com a teoria da reserva do possível, dizer o seguinte: olha, meu orçamento público é definido no meio do ano para o ano seguinte. Eu não posso quebrar o orçamento. Eu não posso violar aquelas determinações do orçamento público, sob pena de eu estar cometendo ali um crime de responsabilidade, né? Sob pena de eu estar cometendo um crime de responsabilidade fiscal. Só que
o princípio da reserva do possível também não funciona no Brasil. Por quê? Porque nós não temos um orçamento totalmente impositivo. O orçamento permite manobras. O orçamento permite que eu realoque a todo tempo as rubricas orçamentárias. Eu verifico que está chegando o final do ano e tem uma rubrica com bastante dinheiro e outra com pouco, eu posso fazer essa transferência, essa suplementação orçamentária. Então, se o próprio administrador pode fazer isso, por que o juiz não pode? Olha aí o STJ dizendo, o juiz pode sim determinar o bloqueio e sequestro de verbas públicas para garantir o fornecimento de medicamentos. Está lá no RESP 142982-7 do relator ministro Herman Benjamin. O que é que diz essa decisão do STJ? Diz que eu posso sim avançar além daquilo que foi determinado no orçamento público. Eu posso oferecer mais gastos à rubrica da saúde sem necessidade de estar ofendendo aí de alguma forma algum princípio constitucional. Portanto, a teoria da reserva do possível, ela não se sustenta no Brasil. Ela não tem amparo no Brasil. Primeiro, por isso, justamente por isso, por haver essa mobilidade do orçamento, e depois, porque nenhum juiz é capaz de conhecer todo o orçamento público. As especificidades do orçamento, a realização das despesas orçamentárias a todo momento é algo muito complexo. E nós temos 5.000 municípios, 5.500 e tantos municípios. E nós temos muitos juízes e muitas causas relacionadas ao direito à saúde. Então, o juiz não pode decidir contando que outro juiz de outra comarca não vai também mexer naquele orçamento. Isso funciona apenas em sociedades de pouca judicialização, como é o caso da sociedade em que nasceu a reserva do possível, que é a Alemanha. Na Alemanha, nós não temos essa quantidade de ações judiciais solicitando o direito à saúde. Então, o juiz individualmente pode se arvorar no direito e dizer, olha, existe verba orçamentária e essa verba orçamentária que vai ser usada para esse caso. Certo? É de mais simples apreciação do que no Brasil. E aí nós vamos para a última parte aqui da nossa aula, nossa mentoria, em que a gente vai tratar de como, afinal de contas, o Supremo Tribunal Federal criou uma teoria própria, uma teoria que leva em consideração as especificidades da saúde no Brasil. Porque não adianta eu importar teorias de fora. Eu tenho que ter uma teoria minha. E veja, é com base nessa teoria do STF que a gente vai passar a fazer os nossos pedidos ao judiciário. Então, se a gente vai pedir alguma coisa ao judiciário, a gente tem que levar em consideração a decisão do tema 500 do Supremo Tribunal Federal. Mas o tema 500 trata apenas de fornecimento de medicamentos. Sim, verdade, trata apenas do fornecimento de medicamentos. E de medicamentos excepcionais. Mas a lógica adotada pelo Supremo Tribunal Federal tem que ser a mesma para fornecimento de prótese, fornecimento de serviços, fornecimento de vagas. Isso tem que ser levado em consideração. Essa lógica do STF em torno do direito ao medicamento é uma lógica que pode ser transportada para as outras áreas da saúde. E isso é relevante, certo? Vamos conhecer, então, o que é que diz o tema 500 do STF. Ele vai criar alguns parâmetros, né? Alguns pressupostos para se fornecer um medicamento que está fora da lista do SUS, da lista do Sistema Único de Saúde. Obviamente, porque se estiver dentro da lista, é simplesmente uma ação de cumprimento de obrigação de fazer, né? Estando fora da lista, aí você precisa argumentar no sentido de que aquele medicamento ele é essencial para garantir o pleno bem-estar físico, mental e social do seu cliente. Então, quais são esses parâmetros que o STF estabeleceu? Primeiro deles, o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. O Estado não fornece medicamentos experimentais.
Por que é que ele não oferece medicamentos experimentais? Porque o medicamento experimental pode trazer um risco ao meio ambiente do Estado, pode trazer um risco à população do Estado. Então, eu não posso disseminar esse medicamento. Por isso que existem mecanismos de proteção ao medicamento experimental, certo? Segundo parâmetro, a ausência de registro na Anvisa impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. Então, veja, é um parâmetro. Se não tem registro na Anvisa, eu não posso fornecer aquele medicamento por decisão judicial. Eu não estou falando da lista do SUS, eu estou falando do registro na vigilância sanitária do país. Então, não tendo, eu não forneço judicialmente. Porém, existem exceções. E aí é justamente nas exceções que ele vai desenvolver o tema de fornecimento de medicamentos. Então, 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamentos sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido. Então, veja, o medicamento ele já não é experimental, ele foi aprovado, certo? Só que ele não tem registro na Anvisa, não por culpa dele ou do laboratório que o fez, mas por culpa da própria Anvisa que demorou em apreciar esse pedido. E o prazo desse pedido varia, tem alguns critérios ali que variam, mas está na Lei 13.411 de 2016. O prazo médio é 90 dias, se não me engano, 90 dias. Então, entre o pedido e a solução tem que ter 90 dias. Passou esse prazo, já é considerado mora irrazoável. Então, a informação que você tem que obter do laboratório é saber se houve o pedido de registro na Anvisa e quando foi feito esse pedido. Certo? Porque não tendo resposta, você já pode alegar isso. Além desse primeiro requisito, que é um requisito geral de ter havido pedido, mas não ter havido a resposta no prazo previsto na Lei 3.411, ele tem que preencher 3 outros requisitos, certo? Primeiro, a existência de pedido de registro de medicamento no Brasil, né? É lógico em relação àquilo, mas exceto, você não precisa ter esse pedido de registro no Brasil, caso sejam medicamentos de doenças raras ou ultra raras, certo? Então, o pedido de registro não precisa ser feito quando o medicamento for para doenças raras e ultra raras. Por quê? Porque o laboratório pode não ter interesse em fazer esse pedido. Só tem um caso a cada 100 milhões de pessoas. Um caso a cada 100 mil pessoas que seja. Já é considerado uma doença rara. O laboratório diz, olha, não vou entrar nesse protocolo. Você tem interesse no meu medicamento? Venha procurar aqui. É um medicamento que só tem nos Estados Unidos. Certo? 2. A existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior. Ou seja, uma agência similar à Anvisa no exterior, que seja reconhecida, aprovou a medicação. Certo? Então, veja, não é despropositado. Ele não vai simplesmente liberar o medicamento. Ele vai liberar o medicamento se houver um registro do medicamento em agência de regulação no exterior. Havendo pedido no Brasil com mora irrazoável ou não havendo pedido sendo doença rara ou ultra rara, esse medicamento já foi aprovado em algum lugar no mundo. FDA americana. É um órgão reconhecidamente sério nessa área de vigilância sanitária. 3. A inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. Ou seja, não pode ter um outro medicamento que faça a mesma coisa registrado aqui no Brasil. Registrada aqui na Anvisa, certo? Veja. E aí vem a sensibilidade do advogado. Porque quando ele fala em substituto, ele fala em substituto terapêutico no sentido de uma terapia que seja ampla e completa. Se eu tenho um medicamento que trata a doença, mas ele não garante
aquele bem-estar físico, mental e social, né, ele não obedece àquela tríade, mesmo que ele trate a mesma doença, eu, na minha argumentação, vou dizer que ele não é um substituto terapêutico. Ele é um medicamento que vai, de fato, garantir aquela tríade ali de bem-estar físico, mental e social, certo? E aí, muita atenção para esse critério, ok? 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União. Porque o que acontece? A saúde no Brasil é responsabilidade dos 3 entes, certo? Os 3 entes têm responsabilidade nas ações de saúde. Então, eu posso ajuizar minha ação em face do Estado, em face do município e em face da União. Agora, se o que falta é o registro na agência reguladora, veja, pode não ser a Anvisa, né? Se for relacionado a um serviço, por exemplo, pode não ser a Anvisa. Eu vou ter que ajuizar essa ação em face da União. Qual é a lógica do STF? A lógica é que estados e municípios não teriam autonomia para verificar as condições sanitárias do medicamento, como a União consegue através da Anvisa, né? Então, a demanda não poderia ser ajuizada em face do estado nem do município. Se você vai pedir um medicamento, uma prótese, o fornecimento de um serviço que não tem regulamentação no Brasil, você vai ter que ajuizar essa ação em face da União, certo? Da União. Portanto, é Justiça Federal. Você vai entrar com a ação na Justiça Federal, certo? E aí o tema 500 está lá no informativo 839841, os detalhes dessa decisão aí, tá joia? É isso, pessoal. Alguém tem alguma dúvida sobre a aula de hoje? Como eu disse, eu vou deixar o material anexo a essa aula. É um tema palpitante, né? Tem muita coisa aí. Como eu disse, eu não advogo na área. É uma área bastante complexa, mas é uma área também muito interessante, né? Para quem quer atuar e tem esse espírito aí de coletividade, é algo muito, muito importante, muito prazeroso. Alguém quer fazer alguma observação a mais? Alguma consideração? Então é isso, pessoal. Um abraço a todos, um bom descanso. Até a próxima. Tchau.